Olá, mulheres graciosas, boa noite. Estamos aqui novamente para embarcarmos na nossa jornada. E aí, como vocês estão? Estão acompanhando a jornada, transbordando na vida de outras mulheres? Pois saibam que uma mulher graciosa, ela transborda na vida de outras mulheres. Então, as lives de segunda, de ontem, se tem alguém que tocou no seu coração, encaminhe para elas. Manda essa live para que outras pessoas possam experimentar, acompanhar-nos nesta jornada. Passe as suas experiências, o que você tem sentido de segunda até aqui. E se você chegou hoje, seja bem-vinda. O seu lugar na nossa jornada está reservado. Seja muito bem-vinda. É uma jornada onde nós embarcamos e não há limite para os assentos. Então seja muito bem-vinda. O que nós estamos fazendo esta semana é buscando identificar o que tem impedido você de liderar a sua própria vida. E que você possa, através destes exemplos, destes temas, chegar à conclusão de o que é que tem deixado você distante da liderança da sua vida. E aí, com certeza, você vai poder, então, de posse desse diagnóstico, porque nossa semana é uma semana de diagnóstico. Uma semana onde nós estamos diagnosticando quais são, as ações que você tem feito ao longo da sua vida que tem impedido você. E muitas vezes a gente nem percebe, a gente nem se dá conta de que a gente não está liderando a nossa vida. Por isso que o nosso papel nessa jornada, na jornada Lidere-se, é despertar em você, é fazer você entender o que tem te distanciado desse momento, da liderança da sua vida. E a partir da nossa jornada, do nosso processo, você toma posse da sua vida, da liderança da sua vida. E sabe o que é mais importante nisso tudo? É que você não está sozinha. Você pode contar comigo. Uma pessoa que está aqui disponível para conduzir você nessa jornada, para te levar ao seu objetivo, ao seu destino, que é a liderança da sua própria vida. Muitas vezes a gente até quer chegar nesse destino, mas a gente não sabe o caminho. Isso aconteceu comigo, tracei vários caminhos. Muitas vezes cheguei em lugares que não eram onde eu queria. Mas hoje, líder da minha própria vida, eu não quero que outras mulheres passem por isso. Então eu tenho como missão levar você à liderança da sua própria vida. Basta que você pegue nas minhas mãos, embarque nessa jornada com muita vontade e tome uma decisão. Que decisão? Eu quero liderar minha vida. Eu quero liderar minha vida. E hoje o nosso tema é planejamento. Planejamento faz parte da vida da líder. Dentro de uma mulher graciosa, há uma líder graciosa. Então você precisa ter atitudes de líder. E o planejamento faz parte disso. Então seja bem-vinda neste momento, sabe? Eu tenho prometido para vocês e hoje novamente eu digo, eu vou ajudar você a identificar o que tem impedido de liderar a sua própria vida. Sabe? Às vezes a gente pensa que a gente não vai conseguir e que a gente não vai alcançar o que a gente tanto deseja. Mas quando a gente se dá conta de que sozinha nós não conseguimos, a gente precisa buscar ajuda. E é isso que vocês estão fazendo aqui e é para isso que eu estou aqui. Em algum momento da minha vida eu entendi que a gente não caminha sozinho. Nós não nascemos para viver sozinho. Deus não nos fez para vivermos sozinhos. Por isso que nós vivemos em comunidade, por isso que nós vivemos em sociedade. Mas a gente precisa buscar essa ajuda, pegar na mão de quem está pronto para nos ajudar, mas pessoas que têm algo a agregar na nossa vida, pessoas que já percorreram aquele caminho, que vão com certeza nos conduzir diretamente ao nosso objetivo. E eu estou aqui para isso, para conduzir você ao objetivo de liderar sua própria vida. Eu tenho certeza, quem tem nos acompanhado e quem chegar hoje, agora no decorrer da nossa live, da nossa conversa, fique à vontade para compartilhar, sabe? Aquilo que tem tocado no seu coração de segunda até aqui, ou que está tocando no decorrer dessa nossa live. Nós vivemos um dia de cada vez. Então não pense que, eu não estive aqui na segunda, eu não estive na terça, então não vai dar para eu identificar. As coisas não funcionam assim.
Deus age e toca o nosso coração todos os dias. Então hoje você está aqui, no dia certo, na hora certa, para fazer a coisa certa. Seja muito bem-vinda. Eu tenho muito prazer em acompanhar você nessa jornada. E eu sei bem que quando a gente começa uma jornada como essa, as coisas não são fáceis. Eu disse que é uma semana de diagnóstico. E quando a gente se propõe a fazer um diagnóstico, quando a gente busca fazer um diagnóstico, a gente precisa passar por processos que nem sempre são legais, nem sempre são felizes, porque eles mexem no nosso passado. E aí eu uso sempre uma expressão, a gente precisa fazer com que os nhoques boiem. Para que vocês entendam isso, quando a gente coloca os nhoques em uma panela, ele vai tudo pro fundo. Os nossos rótulos, os estigmas, as crenças limitantes, elas estão, muitas delas, todas lá no fundo, bem lá no fundo, no profundo. E a gente precisa fazer isso borbulhar. A gente precisa fazer isso subir, fazer esses nhoques boiarem, para que a gente possa coletar cada um deles, tratar e temperar da forma que precisa ser temperado. E nós estamos juntas nessa jornada e eu quero que você não esqueça disso. Confie porque hoje nós vamos traçar mais um pedacinho do nosso trajeto. Um trajeto que, com certeza, quando você chegar ao seu destino, você vai ter o prazer de olhar para trás e dizer: eu venci, eu venci. Eu sou uma líder graciosa, eu sou uma mulher graciosa, aquela que vive a graça de Deus. E isso, gente, é maravilhoso, porque a gente se transforma numa outra pessoa. A nossa imagem muda, o nosso semblante, o nosso falar, o nosso agir, as pessoas que estão à nossa volta. E acreditem, a gente é capaz de mudar o ambiente em que a gente está. Eu sempre digo assim: Senhor, aonde quer que eu chegue, que eu mude o ambiente. E não é porque eu tenho poderes, não. É porque Deus nos beneficia com a graça de onde quer que formos. Mulheres graciosas, líderes que somos. E você vai despertar a líder que está dentro de você. Sabe? Você vai despertar essa líder. Esse é o destino da nossa jornada. Uma jornada que você vai amanhã dizer: que prazer ter feito essa viagem. Que prazer. Eu gosto de dizer que nós temos uma tripulação, né, nesse nosso avião, já que a gente fala aperta os cintos, né? É uma expressão que a gente usa muito quando a gente vai embarcar em algum lugar que a gente vê a respeito disso. E você sabe que tem uma tripulação aqui, todos com o intuito de levar você à liderança da sua própria vida. Tem uma equipe de mídia, de marketing. Eu agradeço a Carol, ao Tiago. Tem uma equipe de uma mentoria que está a todo tempo me direcionando, porque eu disse para vocês que sozinha a gente não faz nada nessa vida. E acima de tudo, o piloto dessa nossa viagem, o piloto dessa nossa embarcação é Deus. Então você está bem conduzida nessa nossa jornada. Então vamos lá. É hora da gente começar o nosso tema de hoje e você vai sim identificar tudo que tem impedido você de liderar a sua própria vida. Pois eu estou aqui para dizer para você que é possível. Alguém que um dia pensou que não conseguisse alcançar nada, que não pudesse chegar em lugar nenhum, mas que a partir do momento que tomou uma decisão, e as decisões, elas são tomadas diariamente na nossa vida. Quando a gente levanta da cama é porque a gente decidiu levantar. Quando a gente vai para o trabalho é porque a gente decidiu ir. Quando a gente se alimenta é porque a gente decidiu se alimentar. E quando a gente agradece é porque a gente tomou a melhor decisão da nossa vida, que é agradecer. Nada melhor do que agradecer. E sabe, mulheres, a gente vem tratando sobre os rótulos. A nossa vida toda a gente é rotulada, né? A nossa personalidade, toda a nossa formação, ela gira em torno dos rótulos. E os rótulos são tudo aquilo que a gente recebeu desde quando a gente começou a crescer, desde a nossa família, dos nossos pais, tudo que nós recebemos, né? E muitas vezes, muitos desses rótulos foram perigosos, rótulos que transformaram a nossa vida, nos deixaram pessoas amargas, nos deixaram pessoas tristes, nos deixaram pessoas tímidas, nos afastaram da presença de tantas pessoas e, acima de tudo, nos afastaram da presença de Deus. É isso, sabe? Mas a gente precisa entender
que Deus tem um propósito para cada um. Deus tem um propósito para cada um. E vocês vão descobrir o propósito da vida de vocês. E com certeza, líderes graciosos trabalham e vivem em prol do propósito. E é prazeroso chegar nesse ponto da jornada. É maravilhoso, sabe? E eu tenho certeza que quando vocês experienciarem esse momento, vocês vão falar: gratidão, Senhor, porque eu embarquei naquela jornada. E você crê nisso, mulheres? Eu creio que você vai vencer. Eu creio que você vai ter o maior prazer de ter um dia embarcado nessa jornada, porque ela é uma jornada que nasceu primeiro no coração de Deus. Quando a gente é uma líder, a gente coloca a nossa liderança da nossa vida nas nossas mãos, mas a gente sabe que há um líder superior. E é esse líder que conduz a nossa jornada. Então, se você crê agora, mulheres, eu posso dizer para você, é proibido desistir. Parece uma imposição quando eu falo, né? É proibido desistir, mas com todo o carinho do mundo eu digo para você, é proibido desistir. É proibido desistir. Se não deu para assistir ontem, tá lá gravado, vai lá no meu perfil, ouça, pare, tem as tarefas, se não deu para fazer, faça hoje, mas faça algo que vai mudar a sua vida. Faça algo que vai mudar a vida da sua família, a vida daqueles que estão à sua volta, porque quando você muda, tudo à sua volta muda também. Por isso que eu digo, é proibido desistir. É proibido desistir, porque todo e qualquer esforço que você empenhe, né, coloque nessa jornada, vai ser com certeza recompensado. Isso eu posso dizer para vocês. Então, que vocês tenham aí, né, uma sugestão, tenham aí em mãos para a gente começar agora, um caderno, um bloco de notas, uma caneta, para que você possa anotar. Anotar o quê, né? Anotar aquilo que chama a sua atenção, aquilo que dá um clique em você, as chaves que caem, tudo aquilo que você precisa, né? Eu preciso lembrar disso depois, porque muitas vezes na nossa vida são essas anotações que nos ajudam a levantar novamente, nos ajudam a ter certeza que a gente está no caminho. Eu gosto muito de anotar e muitas vezes eu volto lá e leio, porque a gente balança e a gente diz assim, Senhor, eu tô no caminho certo, né? E aí ele, através das anotações, porque aqui, quando eu estou aqui, antes de eu entrar, eu sempre falo para Deus, ministre em mim, Senhor, e através de mim. Então, Ele está hoje trazendo para você uma resposta para as suas orações. Então, vamos lá, mulheres, apertem os cintos, porque nós vamos decolar agora. E a nossa pergunta, a pergunta que vai girar hoje na nossa mente, que vai nos levar à nossa reflexão é: você tem planejado suas ações? Você é uma mulher que planeja suas ações? Então eu trouxe para vocês 2 tipos de mulheres. Em qual deles vocês se enquadram nesse momento? A resposta 1 é: você é uma mulher que tudo que você faz, coloca Deus na frente? Ora dias e dias para suas decisões? Só toma decisões depois de ter uma resposta de Deus? Tem total controle das suas ações? E em todas as áreas da sua vida, você sabe exatamente o que acontece. Você tem o controle de tudo. Você sabe exatamente quanto você gasta, quanto você deve, quanto você paga. Você coloca e organiza tudo na agenda. Ou é daquelas que tem até um caderno de planejamento, né? Tem o seu planner. Já fez o seu planner? Se você é dessas, sim, você tem um caderno, você tem um planner. Se você é dessas mulheres, tem até um aplicativo no meu celular, Fabiana, porque eu organizo tudo. E se você é dessa mulher, gente, com certeza eu posso dizer para você que você tem todo o controle, que você é uma excelente planejadora, que você, por ser excelente planejadora, você tem tempo para todas as atividades que deseja realizar, com a sua família, no seu trabalho. 24 horas do dia para você são suficientes, sobra tempo porque você é organizada. Essa é a mulher número 1. Aí nós vamos à mulher número 2 para você pensar e começar a refletir. Talvez você se identifique com ela, né? Você é aquela mulher que não consegue se organizar. Vai fazendo as coisas no decorrer do dia, tipo apagando fogo. É uma verdadeira bombeira. Apaga o fogo aqui, apaga o fogo ali. Você não sabe exatamente quanto você gasta, quanto você deve,
Quais são os seus compromissos financeiros, com esses compromissos totais no trabalho, seus compromissos com a família? Você diz que vai fazer tal coisa para todos que pede, porque você não sabe falar não, mas você se atrasa. Você se atrasa. Você é cobrada pelas circunstâncias ou até mesmo pelas pessoas por não ter feito o combinado, no momento combinado. Ou até mesmo você é aquela mulher que sempre pede um pouquinho mais de tempo do que aquele que foi o tempo inicial da tarefa, que você não conseguiu concluir. Você age sem pensar ou sem planejar. Você se vê sobrecarregada por causa disso. Você faz, mas no final do dia você tem a sensação de que você não fez nada. Ou então você se vê estressada por conta do acúmulo de tarefas. Você não sabe dizer não e vai só recebendo e agregando, sabe? Você queria que o dia tivesse mais de 24 horas. Ai, como que eu queria que o dia tivesse mais de 24 horas. Bem, mulheres, eu poderia listar mais aqui um monte de coisas. Mas eu vou ficar no etc, porque tem muita coisa para colocar aqui. Então eu digo para você, se você é a mulher número 1, parabéns. É o que eu tenho para dizer para você. Com certeza você alcançará grandes objetivos. Com certeza você colherá grandes frutos na sua vida. Com certeza você vai usufruir de todas as oportunidades que a vida lhe der. Se você é essa mulher, parabéns. Mas continue com a gente nessa jornada, porque talvez você se identifique com outro tema que nós vamos tratar, ou então você auxilie a cada uma dessas mulheres com a sua experiência. Agora, se você é a mulher da resposta número 2, eu posso dizer para você, seja bem-vinda. Seja bem-vinda porque eu sei bem o lugar que você tá. Afinal, eu já estive exatamente aí nesse lugar. Da mulher que não sabe nem o que é planejamento na vida. Eu já estive nesse lugar. E sabe o que acontece com a gente? Acontece que planejamento não é algo que você pratica no seu dia a dia. Se você se identificou com a mulher número 2, você não pratica o planejamento. Você tá na onda do deixa a vida me levar. Entende? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Tem um foco de incêndio ali, eu vou ali e apago. Tem outro foco de incêndio, eu vou ali e apago. Ah, eu sou movida pelas... Quando a coisa já tá estourando, quando já não tem mais jeito. Aí você resolve se movimentar. Você resolve sair do lugar. E eu falo isso, gente, porque eu vivi isso na minha vida. Eu vivi isso na minha vida, a falta de planejamento. E eu me vi escrava das circunstâncias. Eu me vi escrava, da falta de planejamento. Esse fazia parte da minha característica, da minha personalidade que foi moldada em cima dos rótulos que eu recebi. Entende? E assim, por qualquer coisa eu era comandada, menos pelo que precisava ser, entendeu? E é isso, o resultado, ele é catastrófico, é um resultado ruim, colhendo aí, a gente está sofrendo, talvez você esteja sofrendo hoje, o fato de você estar no lugar em que você está é resultado da sua falta de planejamento, de você se encontrar na situação que você se encontra, é resultado da sua falta de planejamento. E quando você toma posse daqueles rótulos, desses rótulos que a vida lhe traz, você é lerdo, você é incapaz, você é burra, você não faz nada direito, você é desorganizada. Gente, uma pessoa desorganizada é uma pessoa que não planeja. Uma pessoa desorganizada não é só aquela pessoa que larga as coisas fora do lugar. Desorganização, ela abrange várias áreas da nossa vida, entende? Então, uma mulher que é desorganizada é uma mulher que não planeja, Não tem planejamento, a vida é uma total desorganização. E aí passa a ser uma desorganização física, mental, desorganização do ambiente, isso tudo em função dos rótulos recebidos. Você é moldada assim, você foi moldada para agir assim. Sabe? Você ouviu que você era lerda, desorganizada. Como é que seu cérebro te moldou? Como é que essa personalidade foi moldada? Para ser uma pessoa desorganizada. Não se preocupar em fazer nada com excelência. Afinal, todo mundo já sabe que você não faz nada direito. Todo mundo já sabe que você demora. Entende? Você passa a obedecer, mulheres, os condicionamentos impostos pelo seu cérebro. E o objetivo dele é que você seja como os rótulos te definem. Você seja essa mulher que os rótulos te definem. O cérebro te coloca numa zona de conforto,
onde tudo ocorre de uma maneira determinada por ele, e planejamento não é algo que pertence a alguém que é comandada. A falta de planejamento não é algo que, na verdade, a falta de planejamento não é algo que pertence a uma pessoa que é comandada. A falta de planejamento, a falta de planejamento, ele é parte integrante da vida de alguém que não tem a liderança da própria vida. O planejamento é que faz parte da vida de uma pessoa que comanda a sua própria vida. E se você perdeu a liderança da sua vida, a falta de planejamento tem culpa nisso. Tem a parcela de culpa nisso. Entende? Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu tomei lá a posse do meu rótulo, né? De que eu era gorda, de que eu era feia, de que eu era fora do padrão, de que eu não atendia o que devia fazer, o meu cérebro foi condicionado a isso. Meu cérebro se condicionou assim, entendeu? E então, o que ele fazia? Ele fazia tudo para garantir que eu voltasse a ser como aquele rótulo que eu tomei posse, né? Eu vou voltar para minha zona de conforto. Voltar sempre para minha zona de conforto. Além de tudo, gente, o inimigo, ele samba na nossa vida, em termos de se nós formos desorganizadas, se nós formos ele vai sempre trabalhar para que você continue sendo a desorganizada, aquela que não planeja, aquela que tem uma autoimagem desfocada, aquela que não tem Deus na liderança, e ele vai colocar cada vez mais situações. Se você não planeja, se você é aquela que não sabe falar não, ele vai colocar cada vez mais situações para que você não fale não, e você acumule tarefas e anule e passe a ser quem você realmente não é. Mas você está à mercê das circunstâncias, sabe? É à mercê das circunstâncias. E eu tenho certeza que essa falta de planejamento é sim resultante dos rótulos da sua vida e te levou e tem te trazido a continuar vivendo uma vida desorganizada, uma vida sem planejamento, a continuar não colhendo os frutos que uma pessoa que planeja colhe, sabe? Tá confortável, o seu cérebro ele vem trazendo situações para que você continue nesse lugar. Só que quando você está nesse lugar, você se torna essa pessoa, você sofre, por isso você tem sofrido. E o sofrimento, ele não é limitado só a você, sabe? Ele é limitado às pessoas que estão à sua volta. Se você é uma pessoa totalmente ocupada, que tempo que você tem para sua família? Que tempo que você tem para os seus filhos? Que tempo que você tem para você, mulher? Você tem tempo para você? Você tem investido no seu tempo? Você tem tempo sequer para planejar ações para você? Não, né? Não tem. Eu tenho certeza que não tem, sabe? Fala para mim um pouquinho, vamos conversar. Fala para mim, quem aqui costuma deixar as coisas para a última hora? Por falta de planejamento. Quando a gente não tem planejamento, a gente também se torna uma mulher procrastinadora, que é aquela mulher que deixa tudo para amanhã. Amanhã eu faço. Amanhã eu faço. Amanhã eu faço. Tal dia eu faço. Tal hora eu resolvo isso daí. E até que a coisa acumula e vai acumulando e vai virando uma bola de neve, vai virando uma bola de neve. E aí você perde o controle da situação. E aí você se estressa. E aí você se cansa. Por exemplo, vou dar alguns exemplos simples para vocês, mas que acontecem. Para vocês, fale aí para mim, ó. Sexta-feira é dia do quê, mulheres? Para algumas mulheres acontece no sábado isso. É dia do quê? Fala para mim. Pode ter certeza, eu tenho certeza que vocês sabem. Sexta-feira é dia de fazer o quê em casa? Faxina, não é? Faxina. Sexta-feira. E aí, o que acontece na sexta-feira? E tem mulheres que quando trabalham fora, é no sábado, né? Então, o que acontece com essas mulheres? Sabe? Você deixa todas as tarefas domésticas para esse dia. Aí você trabalha o dia inteiro. Você trabalha o dia inteiro, até a noite. Você fica esgotada. Você fica acabada. Você fica estressada. E sabe o que acontece depois, quando você acaba? Isso mesmo, Ângela, faxina. É o Dia Internacional da Faxina, a sexta-feira. E a gente deixa tudo, as mulheres deixam tudo para a sexta. Ou sábado, tem umas que ainda é o sábado, porque trabalha fora o dia, a semana toda, deixa para o sábado.
E aí, o que acontece? Quando termina essa tarefa, essa faxina, você está esgotada, você está acabada. E sabe o que você faz depois? Depois você não quer fazer mais nada. Você não quer fazer mais nada, sabe por quê? Você não está em condições. Você não tem condições de se divertir, você não tem condições de dar atenção para os seus filhos, para o seu marido, para o seu namorado, para os seus pais, para você mesmo. Você acha que você faz faxina o dia inteiro? Você vai ter coragem, você vai ter condições, muitas vezes acontece de ter em algumas ocasiões, mas na maioria das vezes, gente, nossa, ainda vou lavar meu cabelo, ainda vou fazer escova, vou fazer uma maquiagem, nossa, gente, aí você se anula, aí você se deixa, sabe? Porque você fez o quê? Porque você deixou o seu dia, as tarefas acumularem. Fabiana, mas é o Dia Internacional, todo mundo faz isso. Você não é todo mundo. Deus nos fez a imagem e semelhança dele, mas cada um de nós temos a nossa particularidade, a nossa individualidade, sabe? Se você tivesse planejado, com certeza você executaria várias tarefas no decorrer da semana, em proporções menores. Uma por dia, até na sexta-feira ou até no sábado. E aí, esse dia não seria tão puxado para você. E com certeza você teria tempo de sobra para vivenciar coisas boas na companhia de pessoas que você ama. Ou até mesmo tempo para descansar. Pois o final de semana é curto e depois começa tudo de novo na segunda-feira. Isso é falta de planejamento, sabe? Outro exemplo é você adquirir algo, alguma coisa que você deseja muito. Um desejo imediato, você vai lá e adquire sem pensar, sem planejar. Você parcela. Afinal, a parcela é pequena. E aí você procede dessa forma em diversas situações, em diversas coisas. E quando você se dá conta, você se perdeu. Perdeu o controle. Você perdeu o controle. E aí você se vê sufocado. Sabe? Ou então você é aquela que assume um compromisso na segunda. Só segunda? Segunda-feira é um dia só, sabe? O que é a segunda-feira? Um dia só. Aí daqui a pouco você assume na quarta. Só segunda e quarta, não faço mais nada. Quando você se dá conta, você está com a sua semana inteirinha ocupada por diversos compromissos. E muitos desses compromissos, às vezes, não incluem a família. Não inclui. E muito menos inclui Deus nesses compromissos. E aí você está totalmente tomada e não tem tempo, não tem tempo. Não tem tempo para a sua família e não tem tempo que dirá para as coisas de Deus. Entende? Então, isso é falta de planejamento. Esses são exemplos bem simples que eu dei para vocês, mas que têm, com certeza, resultados ruins, porque eles te estão talvez se distanciando das pessoas e das coisas também de Deus. Sabe por quê? Por falta de tempo. Quando a gente está com mais tempo, muito tempo, a primeira coisa que a gente deixa, quando a gente não é líder da nossa vida, quando a gente não lidera e não comanda a nossa vida, são as coisas de Deus. Não tive tempo de falar com Deus, eu não tive como, não tive tempo de ir no meu secreto, eu já levantei atordoada, eu tinha tanta tarefa para fazer, eu tinha coisa para fazer, e é assim que eu fazia. É assim que eu fazia na minha vida. Uma pessoa totalmente que não planejava. E essas coisas adoecem a gente, e nos levam para lugares descomunais, sabe? Nos colocam em circunstâncias perigosas. É perigoso não planejar. É muito perigoso não planejar. Sabe, eu cheguei num ponto da minha vida de não planejar, de amanhã eu faço, de procrastinar, de deixar para amanhã e de acumular as coisas na minha vida, de não saber falar não, de não organizar as coisas. Eu cheguei num ponto na minha vida que foi perigoso. E talvez você esteja prestes a chegar a esse ponto ou chegou. E essas coisas acontecem não só com coisas materiais, mas acontece com sentimentos, com emoções. Talvez você está acumulando tanto sentimento, tantas mágoas, tantos ressentimentos, sabe? Por falta de planejar uma forma de perdoar, por falta de investir em tempo de buscar perdão, por falta de investir em tempo de se organizar, por falta de planejar um investimento em você. E aí tem uma hora que você surta, que você não aguenta mais. E eu falo isso com propriedade na causa, pois eu tive uma situação na minha vida e eu queria compartilhá-la com vocês.
Porque além do meu trabalho, né, de liderança com mulheres, eu trabalho também como consultora educacional. E eu troco essas experiências com vocês para que vocês entendam que realmente eu já passei por esse lugar, sabe? E aí eu, como consultora educacional, eu atendo secretarias de educação de vários municípios. E então, gente, por conta disso, eu viajo bastante. Hoje eu tô numa cidade, amanhã eu tô em outras. Tem épocas que eu viajo mais, tem épocas que eu viajo menos, mas viajo muito, sabe? E é muito, além de viajar, fora desse dia que eu vou fazer atendimento, eu tenho os trabalhos que é o tempo todo no celular, eu tenho trabalhos que eu trago para casa, e são muitos municípios, sabe? E uma vez na minha vida, por não saber falar não, por não saber planejar meu tempo, eu aceitei um trabalho. Eu não sabia falar não, eu aceitei mais um trabalho além daquilo que eu estava acostumada a fazer, sabe? Além daquilo que eu estava acostumada a praticar. Também, né, por coincidência, o nome era um diagnóstico que eu tinha que fazer numa cidade. E eu fui várias vezes nesse município pessoalmente, eu busquei informações, eu trabalhei na coleta dessas informações, sabe? E aí chegou na hora de compilar, né, de juntar todas essas informações para que ela se formasse mesmo, resultasse num diagnóstico. E aí eu tinha 3 meses para fazer isso. Realmente dizer não é uma coisa fácil, mas a mulher graciosa, a líder graciosa, ela consegue falar não. Ela sabe falar não. Ela sabe que muitas vezes você pode ficar no vermelho com a pessoa por 5 minutos. Mas se você falar sim para tudo, talvez amanhã ou depois você fique no vermelho com ela para sempre. Porque você não vai conseguir cumprir as suas tarefas. E eu disse sim, né? Depois que eu estava com todas as informações em mãos, eu tinha 3 meses para entregar esse diagnóstico. 90 dias. Muito tempo, né? Foi o que eu pensei. Meu cérebro totalmente condicionado a não planejar nada. Não fiz planejamento, não fiz nada. E aí, gente, eu continuei a minha vida, atendendo as cidades que eu tinha que atender, executando os meus trabalhos. Talvez você faça isso. Você vá assumindo tarefas, mas como não é para amanhã, então eu vou continuar a minha vida aqui. Você não senta, você não planeja. E eu fiz isso. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Eu fiz isso na minha vida. E eu continuei. Viajava hoje, viajava amanhã, viajava depois, e o tempo foi passando. 90 dias foi passando. Amanhã eu faço, amanhã eu começo, sabe? Amanhã eu faço, amanhã eu começo. E assim, gente, 25 dias antes de entregar, eu falei, acho que agora é a hora de eu começar. Não vai ter mais jeito, eu tô apertada, eu não vou dar conta. O que eu fiz? Eu fui me dar conta, naquele momento, da magnitude do trabalho que eu tinha que fazer. E é isso que acontece às vezes quando você não tem controle financeiro. É uma parcela pequena. Quando você senta para organizar isso num papel, você se assusta. E aí você entende que o seu aperto, que é o seu sofrimento naquele momento, é resultado da sua falta de planejamento. Entende? E eu entendi naquele momento que o trabalho era muito maior do que eu pensava. E aí, de qualquer forma, eu tinha aquele prazo para entregar. E o que eu fiz? Eu chamei uma amiga para me ajudar. Porque nesse tipo de trabalho eu conseguia. Mas em muitas situações na vida da gente, a gente não tem como chamar alguém para ajudar. Não tem, né? E então eu chamei uma amiga e a gente virou noites fazendo isso. A gente ficou finais de semana fazendo esse trabalho. Só, gente, que eu não podia parar de atender os municípios. Eu não podia parar de viajar. E com você não é diferente. Você se vê fora do controle financeiro, fora do controle das suas emoções, mas você precisa continuar vivendo. As coisas continuam, a vida continua caminhando e aquilo vai virando uma bola de neve. Então eu trabalhava o dia todo, atendia o dia todo, eu viajava e à noite eu via trabalhando e virava noite e virava final de semana, consequência da minha falta de planejamento. E aí, gente, eu cheguei num ponto que eu só chorava, E o pior, quando eu chorava, eu perdia mais tempo ainda, entendeu? Quando a gente chora, não que não tem que chorar, mas você tem que chorar fazendo, né? Você tem que chorar suas lágrimas e você seguir o caminho, você caminhar,
entendeu? Minha mãe sempre falou, a gente tem que bater de frente com as coisas. E eu entendo que esse bater de frente você tem que chorar, chora, mas levanta e continua caminhando, sabe? É aquela coisa, pega a sua cruz e anda. É o que Jesus nos ensinou também, né? Pega a sua cruz e anda. Caiu, levanta de novo e continua caminhando, sabe? E eu tinha que continuar. E aí eu chorava e eu cheguei num ponto que foi um estresse emocional tão grande, um estresse mental tão grande. Talvez você esteja nesse ponto agora. Talvez você esteja nessa situação agora, mulher. Entende? E eu cheguei nesse ponto que um dia eu tinha que viajar para 2 cidades. Uma em cada ponto. 50 quilômetros de distância de cada uma. Né? E o que eu fiz? Fora que já era mais distante da minha cidade, 100 e poucos quilômetros a primeira que eu tinha que ir. Depois de manhã e à tarde eu tinha que ir para outra. E à noite eu tinha que trabalhar, fazer o trabalho que eu tinha que entregar. Então, o que eu fiz? Eu fui para a primeira, maravilha, atendi, tal. Quando eu terminei o atendimento, eu comecei a me sentir estranha, eu comecei a sentir uma gastura, eu comecei a sentir uma fadiga, uma angústia, comecei a suar, comecei a tremer. Eu falei, gente, mas o que é isso? O que tá acontecendo? Parei um pouquinho, que eu não tinha muito tempo, que eu tinha que atender a outra cidade. Eu parei um pouquinho, respirei, fui melhorando. O que eu fiz? Sem me alimentar, sem nada, peguei o carro e fui de novo. Porque eu não tinha tempo, né? Não estava planejando nem o horário de almoçar. E aí o corpo é que padece, né? E aí o que eu fiz? Peguei a estrada. Quando eu já tinha andado lá tantos quilômetros que eu nem sei, começou de novo. Aquele suador, aquela tremedeira, aquela coisa. E é aquilo que eu falo para vocês. Quando a gente não planeja, as consequências, elas são perigosas não só pra gente, para as pessoas que estão à nossa volta também, para as pessoas que vão cruzar o nosso caminho também. Talvez você, por falta de planejamento, tenha se tornado uma pessoa que tem magoado outras pessoas. Uma pessoa que tem, de alguma forma, colocado a vida de outras pessoas em risco. E o que aconteceu comigo? Apaguei. Não sei o que aconteceu. Quando eu dei conta de mim, que eu voltei no meu normal, sabe o que eu tinha feito? Eu estava parada no acostamento, com o pisca-alerta do meu carro ligado, certinha no acostamento. Mas eu falo pra vocês e falo hoje, anos depois, eu não me lembro de ter parado no acostamento. Eu não me lembro de ter ligado o pisca-alerta, mas Deus estava comigo. Deus sempre esteve comigo em todos os momentos, assim como Ele está com você. Eu não dei, trela para Ele, eu não falei, Senhor, eu tenho que ir, Senhor me conduza, mas Ele sabia que naquele momento eu precisava dele, como Ele sabe todas as vezes que você precisa dele. Eu não sei o que aconteceu, eu apaguei, eu tive ali uma crise de pânico tão grande que os meus sentidos faltaram. Eu não sei se eu desmaiei ou se eu só saí fora de mim, sabe? E você pode ter isso, muitas vezes, surtando, gritando, atacando seus filhos, atacando seu marido, discutindo com as pessoas ou se magoando, se ferindo cada vez mais. Entende? Naquele momento ali, eu coloquei não só a minha vida em risco, mas eu coloquei a vida de pessoas que não tinha nada a ver com isso em risco. Entende? Pessoas inocentes, porque eu podia ter batido o carro, eu podia ter capotado, eu podia ter batido em outro carro de outra pessoa que não tem nada a ver com isso. E talvez você pode estar aí, capotando na sua vida. Você pode estar batendo, você pode estar atingindo pessoas que não tem nada a ver com isso. Mas em tudo isso, quem sofre mais é você. Porque a vida que eu coloquei mais em risco foi a minha. E olha, gente, eu posso dizer para vocês uma coisa, sabe? Deus me sustentou naquele momento. Eu retomei o trajeto porque eu tinha que ir na outra cidade. Eu retomei o trajeto, eu executei as minhas tarefas e eu vim para casa salva. Mas eu não posso dizer para vocês que eu vim para casa sã, porque depois daquilo eu precisei me tratar com profissionais e medicamentos adequados. Então a gente chega a um ponto na vida por falta de planejamento que pode nos levar a condições perigosas, sabe? A condições estressantes. Você no trabalho, a ter crises, a ter que se afastar.
quão grande é o índice de funcionários, né, que se afastam das empresas hoje por depressão, por estresse, sabe? Tudo porque a personalidade é uma pessoa que não consegue falar não, ou não consegue ser submissa à liderança, não consegue se expressar, não consegue comunicar, não sabe e vai acumulando tarefas, não planeja as suas tarefas, não planeja as suas atitudes, e aí o resultado é esse. Eu já me afastei do meu trabalho várias vezes por depressão, em condição do rótulo que eu recebi, sim, mas muitas vezes também porque estava estressada do meu trabalho. E talvez você esteja fazendo isso. Mas como é que você vai se afastar da sua casa? Como é que você vai se afastar dos seus filhos, da sua família? Entende? Então é preciso buscar, sim, virar essa chave. É preciso ouvir todos os cliques que vocês estão ouvindo essa noite para poder buscar deixar esse nhoque da falta de planejamento boiar para que a gente possa trabalhar ele, sabe? Essa nossa jornada, ela vai sim, ela tem momentos que você vai ter assim turbulências, mas tem momentos que você vai ser presenteada com ferramentas que vão te ajudar a sair desse lugar. Então, permaneça, sabe? Continue no trajeto dessa jornada. Quando a gente se propõe, qualquer jornada que a gente colocar, é um investimento que a gente está fazendo na gente, entende? É um investimento. E eu acredito que você tenha passado por situações semelhantes a essa que eu estou falando para vocês. Eu trouxe aqui alguns exemplos, mas talvez você tenha passado ou esteja passando por isso, sabe? Porque eu gosto sempre de deixar isso claro. Eu não sei quais são as suas dores. Eu não sei em que deserto você está. Eu não sei quais são os seus diagnósticos. Eu não sei qual é a sua situação financeira. Eu não sei nada disso. Mas eu sei que é possível você sair daí. E para isso você pode contar comigo. E você precisa entender que a falta de planejamento te impossibilita de alcançar saudavelmente seu objetivo. Entende? Não dá nada, não adianta nada você chegar a um destino capenga, né? Doente, com a saúde mental abalada. Então, que você chegue ao seu destino e alcance o seu objetivo saudavelmente. Então, para isso, também é preciso planejar, sabe? Você pensa se Deus não fizesse planos? Se Ele não tivesse planejamento para realizar as ações dele? Um outro exemplo, pensa se Jesus não fosse uma pessoa que planejasse. Jesus começou o ministério dele com 33 anos. Com 30 anos, né? E aí, porque ele teve 3 anos de ministério. E ele foi, né, crucificado aos 33. Você acha que ele deixou, igual eu fiz, para começar a planejar, a estudar, a buscar cada vez mais estar ouvindo e estando próximo do Pai? Ele deixou isso para quando ele tinha 29, faltando 25 dias para ele fazer 30? Igual eu fiz. Será que ele deixou? Claro que não. A gente sabe que não, porque senão ele não tinha alcançado, ele não tinha cumprido o propósito que Deus tem para ele. E talvez o que está te impedindo de cumprir o seu propósito é só falta de planejamento. Entende? É só falta de planejamento. Jesus sempre planejava as ações dele. Ele sempre se submetia aos direcionamentos do Pai. Ele pensava para agir e para falar. Ele tinha organização. E por isso, ele é o nosso Senhor e Salvador. Um outro exemplo que eu quero trazer para vocês, para fazer vocês pensarem e entenderem a importância do planejamento, é a vida de José, né? José, para quem não sabe, ele traduzia sonhos, né? Ele desvendava o significado dos sonhos. E isso era uma habilidade dele. E você, talvez, não esteja usufruindo da sua habilidade. Sabe por quê? Por falta de planejamento. Todas nós temos habilidade. Todas nós temos habilidades, mas a falta de planejamento pode estar te impedindo de usufruir dos benefícios dessas habilidades, entende? Mas José não. José, o que ele fez? José teve uma vida complicada. Ele foi vendido pelos irmãos que tinham inveja dele, porque ele era muito amado pelo pai, né? Ele passou grandes perrengues na vida dele, foi preso, e aí então um dia, um bom tempo depois, ele foi desvendar lá o sonho, né? Desvendar 2 sonhos lá, os sonhos do faraó, né? E esse sonho do faraó, gente, desvendar esse sonho para ele, tornou ele líder do Egito.
Sabe por quê? O faraó mandou chamar ele e ele falou para o faraó que o sonho do faraó queria dizer o seguinte: estava vindo 7 anos de abundância. 7 anos de abundância. Mas depois desses 7 anos, viria 7 anos de escassez, de muita escassez de alimento e de tudo, e no Egito e na região. Mas ele era um líder nato. Ele era líder. Ele sabia liderar a própria vida. E sabe o que José fez? A partir do momento que ele desvendou o sonho, ele se tornou, o faraó fez dele líder do Egito. Depois de faraó, era José, né? Quem mandava em tudo. E sabe o que José fez? Ele não cruzou os braços. Ele não ficou só vivendo os 7 anos de abundância. E quando tivesse faltando 25 dias para o próximo iniciar o 8º ano, que seria o primeiro ano dos 7 anos de escassez, ele ia pensar no que ele ia fazer. Ele ia colocar a coisa em prática. Se ele tivesse feito igual eu fiz, gente, ele tivesse feito o que talvez você esteja fazendo, você imagina. Mas ele não fez isso. Sabe o que ele fez? Ele rapidamente traçou um plano. Ele traçou um plano. José é exemplo de planejamento. Nos 7 anos de abundância, José traçou um plano e ele foi guardando, e esse plano consistia em guardar e armazenar grãos e alimentos nesses 7 anos. Então, quando a gente tem um alvo, um objetivo, a gente precisa planejar. A gente precisa de planejamento para chegar nesse objetivo com sucesso. E José fez isso. Aí nos 7 anos, quando começou os 7 anos de escassez, nos 7 anos, José do Egito, o líder, foi possível de ter alimento para fornecer, não só para o Egito, mas para toda a região. Agora você pensa, e através de tudo isso, dele ter essa habilidade, dele saber planejar, ele pôde colher frutos, que foi reencontrar seus irmãos, perdoar seus irmãos e voltar para o convívio do seu amado Pai. Entende? E aí eu falo para você, talvez o que tenha impedido você de voltar para o convívio, da onde você precisa voltar, da sua essência, do seu verdadeiro eu, é a sua falta de planejamento. É a sua falta de planejamento que tem impedido você de vivenciar os benefícios das suas habilidades. Sabe o que eu quero mostrar com esse exemplo, gente? Eu quero que vocês pensem uma coisa. O que teria acontecido? O que teria acontecido se Jesus e José não tivessem planejamento como uma prática na vida deles? Talvez tivesse acontecido o que está acontecendo com você hoje, o que está acontecendo na sua vida. Talvez eles estariam sobrecarregados, talvez eles estariam sem cumprir seus propósitos. E assim como na vida de José e na vida de Jesus, na sua vida Deus também tem um propósito. Não deixe que a sua falta de planejamento te afaste do seu propósito de vida e que te deixe usufruir de tudo aquilo que Deus tem para te entregar, sabe? Eu imagino que vocês tenham ouvido muitos cliques no decorrer desse processo, decorrer dessa nossa fala de hoje, desse nosso trecho da nossa viagem, da nossa jornada. É um trecho que nos faz refletir muito. Será que eu tenho planejado as minhas ações? O que eu tenho deixado de colher? O que eu tenho deixado de receber por falta de planejamento? Sabe, a vida, ela até te faz e te leva a muitos lugares. Mas, quando você tem uma vida totalmente planejada, os lugares que você pode alcançar, você talvez não consiga nem imaginar. Porque você vai alcançar lugares divinos, lugares que Deus quer que você alcance. Mas é preciso que você planeje. É preciso que você planeje ações. Cuidado se você tem um desejo. Eu quero mudar de emprego. Cuidado, não age pela emoção. Planeje a sua saída, planeje a sua mudança, planeje o que você vai fazer. Eu quero viajar com a minha família nas férias. Planeje. Vai ser no final do ano. Então planeje, você tem aí, nós estamos no começo do ano, 2023, sabe? Você já planejou quais são as suas metas em 2023? Não, né? Então, é hora de você planejar, sabe? É hora de você pensar nisso. Porque a partir do momento que você sabe, que você começa a planejar,
Isso possibilita que você alcance os objetivos que você quer. Não tem como alcançar o objetivo se você não sabe nem onde você quer. A gente precisa percorrer todo um processo e o processo precisa de planejamento, certo? Todo o processo de cura de uma pessoa, ela passa pelo diagnóstico, ela passa pelo tratamento, ela passa pela remissão, ela passa por vários passos. Isso é um planejamento. Você hoje, tudo que você alcança com sucesso é porque passou pelo planejamento. Então pense nisso. Não é que você é uma pessoa lerda, não é que você é burra, não é que você não consegue, não é que você não faz nada direito, não é que você é desorganizada. Não toma posse disso. Não toma posse disso. Pense na importância do planejamento. Pense na importância. E o maior planejamento que você pode fazer para 2023 é liderar a sua própria vida. E com isso você não está sozinho nisso. A gente não alcança nada sozinho. Tem alguém que está aqui para conduzir você a esse momento, a sua conquista maior, que é colher os benefícios da liderança da própria vida. Você pode ter certeza disso. E sabe onde eu quero chegar com isso? Eu quero que você tenha tempo de qualidade para viver experiências com Deus e para viver momentos inesquecíveis com a sua família, com seus amigos, no seu trabalho, no seu dia a dia e momentos inesquecíveis com você. É isso. E lembra que eu falei para vocês do caderno e da caneta? Chegou na hora da nossa tarefa, né? Qual é a nossa tarefa diária? A tarefa é um planejamento. A tarefa de hoje, novamente, faz parte do planejamento, ó. Etapa 1. Você vai para o seu secreto, para o seu lugar onde você se aproxima de Deus. Você vai, 2, você vai pedir direcionamento ao Espírito Santo para que te revele o que está oculto. O que é que você não tem planejado? Começa a pensar como estão suas finanças, como está a sua vida profissional, como está a sua vida, suas tarefas diárias no seu lar, como está a sua tarefa no trabalho, como está? Você tem planejado? Começa a pensar isso. E aí você vai listar, no item 3, você vai listar, sabe, algumas das vezes que você não planejou as suas ações e por isso você teve resultados catastróficos. Isso pode ser nos negócios, na família, no trabalho, na vida financeira, na igreja. Ai, meti o pé pelas mãos. Quantas vezes a gente ouve essa expressão? E essa expressão é uma expressão de quem não sabe planejar. Essa expressão é uma expressão quando fala assim, eu não tenho tempo para nada. Entende? Eu já tive pessoas que eu estive com ela e ajudando elas organizarem, né, as suas atividades, que chegou no ponto que a pessoa chegou pra mim e falou, nossa, Fabiana, mas eu tô tendo tempo. Tá sobrando tempo no meu dia. Tô até procurando mais coisas pra fazer. Porque houve uma organização, houve um planejamento. E ela pôde então colher dos benefícios disso tudo. E por último, você lista as consequências, né, dessa falta de planejamento. A gente precisa diagnosticar o que tem impedido você de liderar a sua própria vida. E as consequências da falta de planejamento, com certeza, é uma das coisas que tem impedido você, ou é a consequência de você não ter planejamento, é não conseguir liderar a sua própria vida. Talvez seja isso. Então vai para o seu lugar secreto, pede orientação do Espírito Santo, lista algumas das vezes que você lembrar aí que você não planejou direito as suas coisas e por isso você sofreu, tá? E liste quais são as consequências dessas suas escolhas e dessas suas ações sem planejamento. Certo? Bem, mulheres, é aquilo que eu falo para vocês na nossa viagem, na nossa jornada, nós vamos fazer uma pausa. Essa pausa é necessária, faz parte do planejamento, para que você planeje o que você vai fazer amanhã. Essa é uma pergunta, eu queria que ficasse. Você sabe o que você vai fazer amanhã? Você sabe o que você tem para fazer amanhã? Ah, eu tenho que levantar e trabalhar, Fabiana. Pronto. E no seu trabalho, o que você tem que fazer? Se você não sabe o que você tem que fazer amanhã, você pode ter certeza que você está apagando fogo. Você pode ter certeza que você está apagando fogo. E é hora de sair da condição de bombeira. Você não é bombeira. Você é uma líder graciosa. Certo? Você é uma mulher que planeja suas ações.
Então precisa se portar como tal. E para isso, contem comigo, gente. Não se esqueça de fazer as tarefas, tá? Elas são fundamentais para você chegar no seu destino. Não existe cura sem passar pelo processo. O processo realmente dói. É difícil sentar, falar, pelo amor de Deus, eu não quero nem colocar as minhas dívidas no papel, porque senão vai me dar um treco. Vai te dar um treco quando você chegar no ponto de não conseguir honrar com elas por falta de planejamento. Você pode ter certeza disso. E aí quem tá falando isso é quem já fez muito isso na vida. Quem já falou, agora eu vou ver o que eu vou arrumar. Entende? E nem sempre eu posso chamar uma amiga para me ajudar. Depende da situação, eu não vou conseguir. Então comece a se planejar, sabe? Comece a se planejar. E com certeza você vai entender o que eu estou falando, sabe? Comece pelas tarefas. O que você tem que fazer? Quando você terminar suas tarefas, comece a refletir. O que eu tenho que fazer amanhã? Que hora que eu vou fazer tal coisa? Que hora que eu vou fazer isso outro? Que hora que eu vou fazer isso outro? Quando você começa a fazer isso, você começa a despertar a líder que tem dentro de você. Eu precisei planejar as minhas ações para, enfim, ser uma líder que colhe todos os benefícios e aproveita todas as oportunidades que a vida me dá. E eu estou aqui para te ajudar a fazer o mesmo. Conta comigo. E lembre-se de uma coisa. Essa jornada é uma resposta de Deus para as suas orações. Mas você precisa fazer a sua parte. Amém? Eu conto com vocês. Até amanhã para embarcarmos no mesmo horário nessa nossa jornada rumo à liderança da sua própria vida. Um abraço e muito obrigada a todos vocês. Até mais!